Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem está realmente mergulhado nesse ambiente profético? Abre então a sua Bíblia, por favor, em Salmos. Nós tocamos nisso hoje. Salmo 127. Se você ainda não deu o seu nome para participar da torre de vigia, começa sábado agora, às 19 horas. Nós vamos ter 12 períodos de 2 horas de oração, começando às 19 horas no sábado e indo até às 19 horas do domingo, ou seja, encerrando exatamente na hora que nós vamos começar o culto aqui. E queridos, nós vamos fazer isso então todos os sábados até as eleições. Amém, queridos? Nós vamos abençoar a nossa nação, nós vamos abençoar o povo, para que todos possamos entender verdadeiramente, o que devemos fazer, para que a nossa nação, realmente possa viver tudo que Deus tem para ela, no caso, para nós. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá então. Salmos capítulo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, e aí você pensa em você pensa na sua casa, você pensa na sua cidade, você pensa no seu estado, você pensa no Brasil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Repita comigo: se o Senhor, mais uma vez, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amém, amados? E continua: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o que a Bíblia fala: inútil. Gente, isso aqui é muito forte. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Ou seja, se Deus não colocar a mão, amados, aqui está falando sobre a presença de Deus, sobre a mão de Deus, sobre o favor de Deus, sobre uma pessoa, sobre uma família, sobre uma cidade, sobre um estado, sobre uma nação. Você está me ouvindo? Diga amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Ou seja, vai ser inútil o seu trabalho, suas noites sem dormir, porque se o Senhor não edificar a casa, se a bênção de Deus não estiver ali, o trabalho será vão. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados, repita comigo, porque aos seus amados, diga, aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Queridos, a Bíblia está deixando claro. Só que nós temos que entender uma coisa. Aqui nós podemos pensar, mas peraí, Deus ama todas as pessoas. Sim, Deus ama todas as pessoas. Mas nós precisamos entender que Deus favorece aqueles que lhe dão prioridade. Deus amou o mundo, sim, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a Bíblia deixa bem claro que Ele só faz filho aquele que o recebe como Senhor e Salvador. Essa história de que todo mundo é filho de Deus, isso é uma mentira do diabo. Não é o que a Bíblia fala. A Bíblia declara que todos somos criaturas de Deus. A Bíblia diz o quê? Mas a todos quantos o receberam, eu vou ter que botar um Deus só para você entender, Deus
deu-lhes o poder para serem feitos seus filhos. Ou, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Então, queridos, é necessário um poder. É necessário a mão de Deus. É necessário o toque de Deus. É necessário a marca de Deus. É necessário o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos marcando, nos carimbando, para que sejamos realmente contados entre os filhos, entre os amados, a quem Ele dá enquanto dormem. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? E é por isso que muitas vezes, gente, quem são os amados? Aqueles que priorizam. Quem são os amados? Aqueles que priorizam o reino, aqueles que priorizam a Deus. Ou seja, você tem diante de você duas escolhas, duas opções. Ou você obedece a Deus, ou você obedece às paixões e concupiscências da sua carne. Eu vou lhe dizer, querido, que Deus não faz acepção de pessoas. Isso é o que a Bíblia diz. Deus não faz acepção de pessoas, gente. Deus olha lá o fulaninho, olha o Samuelzinho, olha o Joãozinho, olha sei lá, o Josézinho ou o Zezinho. Ele nos enxerga iguais, porém, ao mesmo tempo, Ele não enxerga todos iguais. Como assim? Que confusão é essa? Ele enxerga todos iguais, ou todos nós de forma igual, nos dando as mesmas chances, nos dando as mesmas possibilidades, porém as nossas escolhas determinam quem nós somos em Deus. Se nós somos filhos rebeldes ou filhos obedientes, filhos que só dão trabalho ou filhos que trazem prazer ao seu coração. Eu não quero que essa palavra se torne pesada ao seu coração, meu irmão. Não, não é esse o meu desejo. Mas que nós venhamos, mas sim que nós venhamos a entender, queridos, que quando nós escolhemos a Deus, a minha esposa pregou no domingo sobre o dia da decisão, queridos, e é tão lindo entendermos que na verdade todos os dias nós vivemos esta possibilidade de decisão. Todos os dias eu posso decidir se eu vou andar com Deus, ou se hoje eu não quero mais andar com Deus. Você está entendendo essa palavra? E para nós que já somos cristãos, preste atenção, para nós que já temos a Deus como nosso Senhor, já temos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ou seja, já fazemos parte da família de Deus, já somos contados entre os amados. Sabia que nós temos a possibilidade de, às vezes, sairmos um pouco? É mais ou menos como quando você está na beira da praia e você monta lá um guarda-sol. O guarda-sol é seu, você tem o direito de ficar debaixo dele. E você sabe que se você ficar debaixo daquele guarda-sol, você estará guardado, e você não vai pegar, você não vai ter uma insolação, você não vai queimar, não vai descascar, não vai dar bolhas. Eu lembro uma vez, cadê o Estevão? Está ali? Estevão é branquinho. Mais que eu. E ele, não, mãe, não precisa de protetor. Não precisa. E por acaso, todos os anos, todos os dias era sempre a mesma história. Eu não preciso de protetor. E começava aquela novela. Um drama mexicano. Vem aqui, meu filho, Abelha. A mãezinha quer te cuidar. Ai, põe, fala com a mãe, põe. Não, põe. Eu não gosto, não põe. Eu vou ficar de camiseta, põe. Né? Então eu vou pro mar, põe. Até o dia que eu dei uma assim de, mais ou menos como quando Deus, na imagem do pai do filho pródigo, disse para o filho, tá bom filho, vai. Eu disse, amor, não precisa passar. Deixa a vida ensinar ele. Gente, sério. Pensa que o pobrezinho virou, parecia um risoles. Frito.
as costas assim. Primeiro começou com muitas bolhas, depois aquilo tudo foi se unificando. Parecia que estavam crescendo assim, um novo ombro, um novo braço, de tanta bolha. Eu olhava para ele assim, tá bonito, hein? Penso que o coitadinho não... Claro que ele se arrependeu. Pai, ora por mim, pai. Quando ele tinha 15 anos, ele fez a primeira viagem missionária comigo. Eu fui pregar no Maranhão. Eu disse, vem comigo, filhão. Nós entramos no avião. 14? Ah, tá, 14, não era 15, tá, gente? 14. E ele sentou comigo, do lado assim, e veio a comissária. Ah, senhor, vocês querem alguma coisa para tomar? Alguma coisa? Daí ele não pediu nada, ele estava todo envergonhado. Ele disse, meu ursinho, momoso do pai, tu não vai querer nada, meu. Ele, põe. Mas ninguém teve um filho assim, não é? Ninguém teve um pai que faça as brincadeiras, né? Eu me lembro que ele aprendeu uma lição muito proveitosa. Agora a gente chega, né, quando vai para a praia, mãe, será que tu poderia passar o protetor em mim? Eu confesso a vocês que eu não tenho a menor ideia por que eu estou contando isso. Mas foi uma boa história. Estou brincando. Gente, nós precisamos entender que quando nós temos essa possibilidade de ter ou não o favor de Deus, é essa situação. Você pode estar na beira da praia, você colocou ali o guarda-sol, é o melhor, ele tem filtro de UVA, UVB, o troço é fantástico, é grandão. E a praia, ela engana, porque quando sopra aquela brisa, você acha que o sol não está queimando, porque está tudo fresquinho. Pensa na churrasqueira mais inteligente que tem à beira da praia, porque ela não mostra que o rapaz está sendo assado. É incrível. Ele até saiu. Está indo para a praia, filho? Olha lá. Acho que sábado e domingo ele não vai estar aí, gente. Mas depois ele volta. Então põe. Crueldade, né? Você pode ter o guarda-sol. Só que se você escolher sentar do lado dele, você ainda tem o guarda-sol. Você tem a possibilidade de se proteger, mas fora dele você vai se queimar. O filho pródigo, ele saiu, ele teve inclusive a autorização do pai para ir. O pai deu a ele tudo o que ele pediu. Meu pai, me dê toda a parte financeira, tudo aquilo que me cabe por herança, me dá para que eu possa viver a vida do meu jeito. É o que nós fazemos muitas vezes, queridos. Só que o texto continua sendo a única verdade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E o filho pródigo pediu, o pai disse, tá bom, meu filho, vai. Gente, entendam uma coisa, ele continuou sendo filho, ele não perdeu o título, a condição de filho, mas ele não usufruía mais de nenhum dos benefícios que o pai podia dar para ele. É o que acontece conosco. Quando nós nos afastamos da igreja, é a primeira coisa que acontece. Nós continuamos sendo filhos, né, pai? Voltou. Te amo, filhão. Nós continuamos sendo filhos, amados. E filhos amados. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga, mesmo que você, por um tempo, se afaste da igreja, da comunhão, às vezes da oração, do jejum, você continua sendo filho amado. Mas entenda uma coisa, é certo que você perde muitos, se não todos, os benefícios da presença de Deus. Ele não deixou de ser filho.
Mas a Bíblia fala que ele tentava, a Bíblia diz que ele tentava se saciar, se satisfazer com as bolotas dos porcos. Outra tradução fala com as alfarrobas dos porcos, e nem isso davam a ele. Queridos, é mais ou menos o que acontece quando nós escolhemos sair da presença de Deus, sair da convivência da igreja, e tentamos nos saciar com aquilo, porque o diabo trata a humanidade como porcos, e ele dá migalhas de felicidade, ele dá migalhas de alegria. Quem um dia esteve desviado ou esteve no mundo e usou bebida alcoólica para tentar se alegrar, usou droga para tentar se alegrar, com certeza você conseguiu por alguns minutos, por algumas horas, mas isso não mudou a sua história, isso não mudou a sua vida, muito pelo contrário, lhe levou para um poço ainda mais profundo, para um poço ainda mais profundo. E por isso que a Bíblia está dizendo, ó, se o Senhor não edificar a casa, meu irmão, nós temos que entender que isso aqui é a verdade. E Deus está olhando para nós hoje, dizendo: meu filho, minha filha, eu quero edificar a tua casa. A Nathaniele sempre foi amada por Deus, o maridão dela, o Lucas, sempre foram amados por Deus. O Heitor, então, sempre foi um amadinho de Deus, mas eles não estavam podendo usufruir desta unção, deste poder que muda, que transforma. Esta mulher que nós contamos o testemunho, quase dei o nome dela agora aqui. Quase. Ela sempre foi amada por Deus. Mas a transformação só pôde vir quando? Quando ela se colocou numa posição de ser transformada. Filho só, presta atenção no que eu vou falar agora para você. Filho só pode ser transformado dentro de casa. Filho só pode ser abençoado dentro de casa. Volta para casa. Volta para casa. Não só volte, permaneça em casa. Porque o diabo vai tentar afastar você. O diabo vai tentar deslocar você, queridos. Eu acabei de ver um senhor aqui agora, eu não sei se é ele, mas eu contei para a igreja um testemunho de um homem que eu não sei, eu acho que ele não tinha ido a nenhuma igreja por uma vida inteira. É o senhor, como é que é o nome do senhor, querido? Senhor Osvaldo, meu amigo. Depois eu quero lhe dar um abraço. O senhor nunca tinha ido a uma igreja evangélica? Nunca? Sim, sim. Qual a idade do senhor me permite? Agora já perguntei, né? Mal educado. 77. Ô Lisandro, tu errou, né, cara? Tu quer acabar comigo, né? Gente, eu errei o testemunho, foi o Lisandro. Levanta a mão, Lisandro. Não, tô brincando. Mas 77 anos, te amo, querido, brincadeira. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Aí, terça-feira passada, a filha chega para o pai e diz: pai, vamos na igreja hoje à noite, está comigo? Não sei se ela perguntou assim, com toda aquela fé, certeza de que o pai ia. Foi, irmã. Foi com vontade que ele viesse, né? Vontade ela tinha, mas achava que não vinha. E ele olhou para ela, seu Osvaldo, disse assim: eu vou, minha filha. Eu imagino na hora assim, pum. Aí, queridos, ele viu aquilo tudo que Deus fez. E no final do culto, vocês lembram quando eu chamei? Agora eu quero ver quem é que quer ser membro aqui na igreja. Nós recebemos semana passada, depois até aumentou esse número. Teve uma pessoa que eu não vou apontar, essa pessoa está aqui agora, que ela achou que eram os obreiros que estavam se deslocando, e a pessoa não veio aqui para receber a oração. Mas teve mais uma, e aí acredito que a família venha, então vai ter mais gente. Então foram mais de 30 pessoas, só na semana passada, recebidos como novos membros aqui. Só que na hora que eu disse: então eu gostaria que você, que quer se tornar membro, você ficasse de pé. Aí o seu Osvaldo foi ficar de pé. A filha disse assim: ô pai, não, acho que o senhor não entendeu direitinho, né? É que quem vai ser membro aqui, vai voltar aqui, vai começar a vir aqui, vai ser membro aqui. Daí ele olhou para ela e disse: minha filha, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Meu Deus! Aqui é o meu lugar. Pega
o seu dedinho aí em nome de Jesus. E agora você vai fazer como profeta de Deus. Diga: aqui é o meu lugar. Queridos, um lugar de unção, um lugar de bênção. Você pode ter certeza que nós temos orado por vocês todos os dias, todo santo dia. Esses dias, quando é que foi, amor? Ontem, né? Pensa numa batalha espiritual no meio da noite. Minha esposa disse que foi até assustador. Porque sem acordar, queridos, eu comecei a orar em línguas. Não sei se eu estava no meio de um sonho, o que era. Você olha para você, está e diga assim: o nosso pastor, o nosso profeta aí, é até meio doidinho. Porque até no meio da madrugada, ele ora em línguas, sem acordar. Diga assim, ó: tenha certeza de que a bênção de Deus está nos alcançando. Isso é a bênção de Deus, gente. Eu não falo essas coisas para impressionar você, mas eu preciso que você saiba disso, que você tenha essa segurança, de que você tenha essa confiança, de que nós todos os pastores, pastor Jefferson, pastor Aline, pastora Cibele, minha esposa, né, pastor Felipe, pastora Maiara, pastor Oniston, nosso bispo, pastora Zeli, pronto, apanhei. Hein, pastor Mateus? Pastora Janine. Nós temos orado, gente, por vocês. Nós temos chorado por vocês. Nós temos clamado na madrugada. Clamado. Hoje alguns obreiros mandando xicrinha de chá, foto, xicrinha do café. Ó, aqui, profeta, sem açúcar, para não quebrar o jejum. Os obreiros pegando junto, gente, nós estamos tudo em jejum, para abençoar a sua vida agora nessa noite, para fazer com que aquilo que antes era impossível, se torne possível. Diga: meu Deus, eu creio, eu recebo, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas para que Deus venha fazer, Deus é que tem que assumir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Levante a sua mão direita e diga: Deus, eu quero, eu preciso que o Senhor assuma a minha casa, a minha família, as minhas finanças, o meu coração. E você sabia que você fez essa oração e agora Deus já está atendendo, meu irmão? Só que o que não pode acontecer é você tomar de volta. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: ó, por favor, não tome de volta. Deus já tomou a tua vida em suas mãos. Meu irmão, nós oramos, o menino Heitor. Gente, vocês são visitantes, eu falo para vocês, sabe, com nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de soberba, porque a soberba precede a ruína. É o cara se ensoberbecer, ele começar a se inchar, a se inflar, e o tombo está chegando. Mas eu preciso me alegrar nisso. O menino Heitor, nós nem oramos. Esse milagre nós contamos que os médicos disseram que nunca vai ouvir a voz. Deus já estava fazendo algo por trás. Mas quando eles se expuseram, quando eles vieram aqui e acabaram se expondo a esse ambiente de unção, esse ambiente profético, eu olho para frente e está o Heitor e mais alguma criancinha aqui. Daí na hora, quando eu peguei o microfone para pregar, eu disse: meu Deus, será que a gente esqueceu de convidar as crianças para ir para o ministério infantil? Acho que esquecemos. E eles estavam brincando, oh glória a Deus. Eles estavam brincando, e daí na hora eu pensei isso, e o Espírito Santo falou assim, ó: não, é que eu vou curar uma criança. Eu não sabia qual era das duas. Olha só, gente, no dia que eles vieram, essa noite, enquanto estava acontecendo o louvor, o Heitor colocava as mãos nos ouvidos. Deixa eu falar para vocês com muito respeito, com certeza era espiritual. Eles quase foram embora, porque o diabo não lê corações, ele não lê mentes,
Mas o diabo, ele enxerga a movimentação espiritual, porque ele está nas regiões espirituais. Amém, amados? Então o diabo começou a enxergar que a cura vinha vindo em direção ao Heitor, e começou o quê? A importuná-lo, a oprimi-lo. Para quê? Para que eles fossem embora. Aí ele pegou no sono e ficou dormindo até a hora que eu subi aqui, amados. Esse é o poder de Deus, amados, que adormeceu a criança que estava incomodada. Ou seja, é um ambiente de destravamento. Se não fosse um ambiente de destravamento, sabe o que acontecia? Teria ido embora. Mas aí Deus fez o quê? Adormeceu a criança, e de repente ele acorda para ser curado. Eu tenho orado sobre isso desde 2013, eu não sabia desses detalhes. 2013 eu estava na África, e nós estávamos num lugar onde tinha, naquela noite, eu acho que umas 300 mil pessoas no culto. Nós só ficamos sabendo isso depois, no outro ano, quando voltamos lá. E um homem, um muçulmano, que não acreditava em Jesus, sabia que Jesus existia, mas ele era só mais um entre talvez milhares de profetas, sei lá. Aí de repente, esse homem então, ele veio para Gana, que era onde nós estávamos, na capital, em Accra, para conseguir um emprego. E só que ele não tinha onde dormir. Aí ele viu aquele monte de gente, sei lá, 300 mil pessoas, e ele foi para debaixo de umas marquises. Ele pensou, bom, aqui no meio dessa multidão, eu acho que é seguro eu dormir. E foi dormir, surdo. E de repente acordou com um barulho dos louvores, da pregação. Ou seja, ele foi curado enquanto dormia. Isso tem gravado. Inclusive quando ele conta o testemunho, eu estou um pouco mais atrás, e a filmadora estava bem no meio, então dá para pegar bem. Eu estava na plataforma. Gente, ele tremia, como a gente fala, igual vara verde. Contando o testemunho, ele dizia, por favor, olhando para a câmera, achando que era algum canal de televisão, mas era interno, né? E não estava sendo transmitido. Por favor, alguém que possa conhecer a minha esposa em tal e tal lugar, vai lá e avisa ela que Jesus não é um simples profeta, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele me curou. Meu Deus, gente. E Deus está fazendo isso aqui agora, queridos. E Deus quer fazer isso na sua casa, mas Ele precisa ser o Senhor. Ele precisa estar no comando. Queridos, nós temos visto pessoas que fumavam há mais de 20 anos, simplesmente sendo libertas do cigarro. Pessoas há mais de 30 anos fumando. Teve uma pessoa que contou agora na live que está há 4 meses, agora já deve ter aumentado, depois de fumar durante 50 anos, gente. Você imagina a dependência química que uma pessoa desenvolve depois de fumar há 50 anos. Eu não acredito, gente, que isso seja um bando de gente mentirosa entrando nas lives só para ficar contando testemunho que não existe. Uma dessas pessoas, que eu não sei agora quem era, se era que fumava mais de 20, ou mais de 30, ou mais de 40, fumava 4 carteiras por dia. Pensa como é que não estava o pulmão dessa pessoa, gente. Aí quando Jesus entrou, o problema saiu. Diga, quando Jesus entra, o problema sai. Quando Jesus entra, a doença sai. Quando Jesus entra, os demônios saem. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Você está entendendo? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ou seja, aqueles que escolhem Deus e dão espaço para Deus. Não é só, gente, escolher Deus que eu estou falando aqui, não é só vestir uma camiseta, sabe, agora eu sou cristão. Não, é quando alguém te bater numa face, tu entrega a outra. É quando teu marido vier com aquele monte de xingamentos,
você engole aquilo tudo a seco, por amor ao Evangelho, e você libera só palavras de paz. Receita para acabar uma briga começada, que o pastor Vinícius tem uma outra receita melhor ainda. Receita para não brigar, diz ele, é não começar. Gente, semana passada eu completei 45 anos. E eu posso testificar diante do Deus Todo-Poderoso, aqui nesse lugar, que nesses 45 anos eu nunca vi meus pais brigarem. E ele fala que a receita para não brigar é não começar. Mas eu quero afirmar que eles com certeza tinham diferenças, mas quando um talvez avançava um pouquinho o sinal, o outro recuava, e não por covardia, mas por valentia, por bravura, para lutar pelo casamento e não pelo seu direito de ser o que tem a razão. Mas a receita para então parar uma briga já começada, a Bíblia diz que a palavra branda, ela aplaca o furor. O que é o furor? Ela aplaca a ira. Então o marido passou do limite, você retrocede um tanto. Ele diz, tá bom meu amor, vamos conversar com calma. Não estou com calma agora. Vem aqui, vamos acertar. Você me perdoa? Queridos, um pedido de perdão, ele desarma. Mas não pode ser um pedido de perdão cínico. Não pode ser um silêncio cínico. Tem que ser um silêncio pacificador. Você está comigo? Diga amém. Isso é ser tratado por Deus. Quando nós somos tratados por Deus, nós demonstramos o fruto do Espírito, porque o Espírito está em nós. Se você concorda, diga amém. O que é fruto do Espírito? Abra lá a Bíblia e nós vamos encerrar. Chamar aqui os nossos amados ministros de louvor, por favor, vem para cá. Abra sua Bíblia, por favor. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim, digo porém, andai no Espírito. Andar no Espírito, gente. Sabe quando eu estou fazendo isso agora, uma receita que eu peguei, principalmente no último ano inteiro. Agora dia 11 nós vamos fechar um ano de lives. Um ano. Começamos com uma live às 11 horas, depois ampliamos e iniciamos uma live às 5:30 da tarde. Rapidamente o Senhor então nos ordenou que fôssemos para as 6:30 da noite, e depois nos ordenou que iniciássemos 6:30 da manhã. Então estamos lá, 6:30 da manhã, uma live no YouTube, 11 horas da manhã, outra live no YouTube, 6:30 da noite, outra live no YouTube. E Deus fazendo curas e curas e curas e milagres. Eu tenho orado muito em línguas, gente. Sabe, eu estou botando tênis, estou orando em línguas. Estou na academia, estou orando em línguas. Estou no trânsito, estou orando em línguas. Estou no banho, estou orando em línguas. Estou dormindo, estou orando em línguas. Metendo pavor na minha esposa. Esse amor foi meio assustador, tá? Digo, porém, andai no Espírito. Esse Espírito com letra maiúscula aqui fala do Espírito Santo. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, você quer ser de Deus, pare de alimentar a sua carne. Você está me ouvindo? Diga amém. Você quer andar com Deus? Sim ou não? Pare de alimentar a sua carne. Você está me ouvindo? Diga amém. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É o nosso querer, gente. Nós queremos andar com Deus, nós queremos a bênção de Deus. É ou não é verdade, gente? Só que a Bíblia diz em Isaías 1,19, se quiserdes
e me ouvirdes. Não basta querer ter a bênção de Deus. Isaías 1,19, o profeta Isaías, o livro de Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, nós temos que dar ouvido à voz de Deus, mas não é dar ouvido que entra aqui e sai por aqui, amados, entra aqui e penetra e cria raízes aqui, vai se arraigando no coração. Vamos lá. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Olha o que o apóstolo Paulo fala a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito não diz, mas os frutos do Espírito são, mas o fruto do Espírito é. Ou seja, a pessoa que está andando com Deus de verdade, ela apresenta tudo isso aqui. Às vezes ele consegue, até por questões de temperamento, que eu não posso entrar agora, que a gente vai usar muito tempo, mas às vezes por questões de temperamento, ele consegue apresentar alguns gomos desse fruto. Pensa no fruto do Espírito como se fosse uma bergamota. Para quem é de outro estado aí, mexerica, tangerina, o que mais aí, gente? Mandarina. Isso aí é lá na Venezuela daí, né? Mandarina. Obrigado, querido. Tangerina, bergamota, vergamota. Não é um fruto com vários gomos, sim ou não? Sim ou não? Tá, vamos lá então. Olha aqui o que é o fruto. Amor. A pessoa se torna mais amorosa. Alegria, a pessoa se torna mais alegre. Paz, a pessoa vive mais em paz. O que a Bíblia diz em Gênesis? Que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Esse termo pairava é algo relacionado a um lugar de paz. Pairar, sabe? Longanimidade, ou seja, tem um ânimo longo. Benignidade seria como que a bondade em ação. E aí vem a bondade, depois vem fidelidade, ou seja, a pessoa se torna, obviamente, fiel a Deus, e fiel ao cônjuge, fiel aos amigos. Você está me ouvindo? Diga amém. Mansidão, a pessoa, ela é mais mansa, ela não é mais tão explosiva, eu sou pavio curto. Então tem que ser tratado por Deus. Tem que dar espaço para Deus. Não, comigo é assim, eu pego, falo na cara. Aí machuca pessoas. Aí depois é uma pessoa mais sozinha, mais solitária, não sabe por quê. Sim, de repente é difícil, né, irmão? De repente tem um bichinho complicadinho, né? Senhor Jesus, trabalha em mim, vai, levanta a mão e pede, clama agora, pede clemência. É sério, gente. Vamos pedir para Deus nos mudar, nos moldar. Você está me ouvindo? Diga amém. Porque eu não mudo. A pessoa está vendo que vai acabar a vida sozinha. Mas eu não mudo. Então beleza. Tem um rei, a Bíblia fala que tem um rei que morreu. E a Bíblia diz que quando escreveram assim, né? Ele morreu e não deixou saudade. Imagina, amor, quando eu morrer. Imagina, teve pai. Eu assim, deitadinho no caixão, e tu diz, pai, tu se foi. Aí não adianta chorar, tem que obedecer agora. Quem está feliz, diga amém. Quem quer ser trabalhado por Deus? Viu? Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem quer ser trabalhado por Deus? Amém. Esse amém tem que ser mais forte. Eu vou de novo. Quem está feliz, diga amém. Quem quer ser trabalhado por Deus, diga amém. Aí a sua casa vai ser o lar do oscilar. Porque começa por você, meu irmão.